Eu me lembro de você ter comentado, seu avô conheceu sua avó quando ele serviu aí, não foi? Ele servia no forte e a minha avó estava do outro lado, na borracha, com o meu bisavô trabalhando na borracha. E engraçado que eles contavam, ela contava mais, né? Eu perdi minha avó tem um mês, e eu meio que eu não levava muito a sério aquilo, sabe? Aí quando eu chego aqui, eu vejo que o meu avô, meu bisavô, ele era tipo o braço direito do rei da borracha na Bolívia. Uau. Então, eu tô agora que eu tô, né, pirando. E aí ela atravessa para poder ir mexendo na documentação, porque aqui os quilombolas chegam para contar, Cristina, eles começam a contar do século XVIII, assim, e aí, né, na Marambá eles chegavam no tráfico, eles partiam do tráfico, né? Aqui aí vai mais longe. e aí mexe com fronteira, e eu não sei nada disso, assim, né, de acompanhar. Então está sendo dureza mergulhar, e aí é tudo, é indígena, brasileiro, boliviano, que é bom, enfim, nem, né, a mistura de todo mundo ali. Então, tem sido um esforço danado. E eu fiz um levantamentozinho ainda na pandemia, mas tem muita coisa para ver. E o conflito é com o Exército. Vamos ver como é que eu vou me sair dessa vez. Então, tá bom. Ótimo esses informes de longe, né, Daniela? Que bom. Então, vamos dar continuidade. Agora vamos ouvir, então, professora Marília Cury, aqui do nosso querido Mai, com as suas considerações. Obrigado, Marília. Imagina, Cristina, eu que agradeço profundamente pelo convite, mas essa oportunidade de acompanhar a trajetória, a caminhada do Davi. Eu tenho muito orgulho mesmo, né, de poder ter feito parte de um pedaço, né, dessa longa caminhada do Davi, né, longa porque ela continua, o Davi é bastante jovem, então eu agradeço pela oportunidade, cumprimento a todas e todos, cumprimento a família do Davi, que está aqui presente. Eu sei que o pai está, espero que a mãe esteja também, a irmã, a sobrinha, a tia, né? E também todas as outras pessoas da sua família e do seu convite, né? O Lourenço está aí também, um abraço para ele, né? E aos demais, naturalmente, como eu já falei, a Thaís Avelar está aí também, te deixo um beijão, Thaís, me visite logo que possível, estou com saudades, quero te ver. Bom, vamos lá então, vamos para o assunto, que é tanta gente que tem que cumprimentar, abraçar. Eu li os agradecimentos do Davi, é uma lista enorme de pessoas, e ele ainda fala que é mais pessoas ainda, mas de qualquer forma, acho que a Beatriz está aqui, né? Sou da geração da Beatriz Freire, né? Nessa trajetória patrimonial e museológica, né? Então, é um prazer também revê-la. O Verá está aí também, é muito bom, né? A presença dele acompanhando esse trabalho. Então, vamos lá. Eu fiz aqui, digamos assim, dividi a minha fala numa fala mais formal e mais chatinha, em alguns pontos, né? De algumas sugestões ou pequenas correções para o Davi, e depois tem outras, a parte 2, que daí eu gostaria de me colocar mais como pessoa e o que eu tenho a ver com todo esse trabalho, né? Ou a minha leitura profissional / pessoal do trabalho, da pesquisa do Davi. Bom, Davi, eu não vou repetir o que as colegas falaram, né? Com relação à estrutura, organização da tese. Isso é muito visível, isso é patente, né? Eu só gostaria de dizer que, além de tudo que foi dito, né, eu gostei muito da diagramação, né, da parte visual, da diagramação visual, isso está muito bonito, o olho acomoda, é gostoso de olhar com o olho,
Então, a gente também percebe um cuidado, um zelo com tudo isso, assim como um zelo assim, bastante grande com a organização das referências no final, como você foi colocando, mas, de qualquer forma, essa parte visual, barra diagramação, escolha de letra, tamanho, que faz tanta diferença para quem lê, para o leitor, mas também agrada ao olhar, então eu te cumprimento por isso, te cumprimento também pelas imagens, que foram colocadas, e o tratamento dado às imagens, todo o cuidado com as imagens, e também pela escolha das imagens, não excedeu, então tem aí, não é só uma questão de quantidade, é o limite daquilo que a gente pode usar, daí não é um limite da BNT, diz respeito às imagens que você tinha, e, digamos assim, o respeito com a relação com os grupos com os quais que você trabalhou, na seleção delas, dessas imagens. Bom, assim, umas pequenas correções, são pequenas mesmo, mas para a tua versão final, hoje em dia tudo é além do papel, então é fácil de corrigir também. Mas, de qualquer forma, quando você fala serviço de proteção do SPI, serviço de proteção aos índios, é no plural. Então, você escreveu 2 vezes no singular, tanto no capítulo 1, depois mais à frente no capítulo 3. É um erro recorrente, mas vamos corrigir, Depois, na página 78, nós estamos no capítulo 1, você menciona, o Luiz Henrique Eloy Amado, eu coloco, se eu fosse você, eu colocaria a idade dele também, eu acho que pode ser, é uma informação importante, digamos, ele é jovem, mas é sempre uma referência a mais no seu trabalho. E eu acho que depois de você colocar o nome dele, digamos assim, está na certidão, na documentação dele, o nome completo, eu colocaria vírgula Eloy Terena, porque é muito, como ele é conhecido e reconhecido, pelo menos do que eu vi, pela mídia, e toda vez que o nome dele aparece, é como Eloy Terena. Então, está correto colocar o nome completo, mas eu colocaria um vírgula e o Eloy Terena. E mais para frente, ainda na página 78, você está falando sobre ele. Então, para o advogado e antropólogo Terena, eu escreveria de um outro jeito, Para Eloy Terena, reforçando o povo, vírgula, advogado e antropólogo, ou seja, daria um destaque não só como ele é mais recorrentemente conhecido na mídia, mas sobretudo ao fato de que, antes de tudo, ele é um Terena, ele se tornou antropólogo e advogado, inclusive para defender o povo dele, e os povos indígenas no Brasil. Daí, Davi, assim, ao longo dos seus 7 capítulos, é uma tese longa, quase 500 páginas, 480 e tantas páginas, tem muita coisa, Um dia a gente vai sentar para conversar. Tem tanta riqueza, vamos dizer assim, Tem tantas coisas que você vai colocando no estilo Davi, O que é o estilo Davi? Às vezes ele vai construindo, e de repente, ou antes do de repente, ele coloca algumas coisas que são muito importantes. Por exemplo, eu não vou mencionar, são muitas, mas, por exemplo, na página 2, ele fala, terra e patrimônio lado a lado. Então, assim, eu acho que isso, é uma ideia que parece aparentemente simples, mas não é nem para a sua tese e nem para outras situações, quando nós estamos falando, particularmente, de povos indígenas,
e de quilombola, né? Como eu aprendi com você também, né? E porque, na verdade, é terra barra cultura, né? A cultura tradicional, né? E essa cultura, ela, digamos assim, ela está bem posicionada, né? Nessa ideia que nós temos como patrimônio, né? E patrimônio de uma forma ampla. Depois, no capítulo 3, me chamou a atenção, porque no capítulo 1 e 2, o Davi, assim, ele vai, ao longo da tese dele, ele vai perpassando a mesma coisa, mas de formas diferentes, vamos dizer assim. E vocês que estão me escutando hoje vão ter que ler a tese dele para entender do que eu estou falando. Mas é uma grande qualidade, não é? Então, por exemplo, no capítulo 1, 2 e no 3, aliás, em todos os capítulos ele trabalha com a ideia de remanescentes, não é? E no capítulo 3, né, finalmente ele coloca alguns elementos muito importantes para a gente entender essa ideia de remanescentes, né? Então, direito das comunidades remanescentes e não por remanescentes da comunidade, né? Então, é uma ideia bastante importante. E daí eu me lembrei da Dirce, né? Você falou hoje, né, da Dirce Jorge Lipu Pereira, pajé Caingangue, da terra indígena Vanuiri, aqui do estado de São Paulo, né, o abraço que ela te deu. Então, antes mesmo de você, na hora que eu li, né, nessa página 144 remanescentes, eu lembrei exatamente dela, porque ela falou, eu não sou remanescente, eu não sou descendente, eu sou Caingangue, né? Então, eu acho que essa e outras ideias são muito importantes, e esse é um exemplo de coisas que você vai puxando e vai colocando no lugar, né, no decorrer da sua tese, né? Depois, no capítulo 4, eu estava lendo, né, a respeito do Museu das Missões, e daí eu perguntei uma coisa para mim mesma, né, ia trazer para você, mas, de certa forma, você recolocou lá no capítulo 7, né, o conceito de museu aí, né, porque tem, né, ora parece que o museu, que são duas coisas, o sítio, entre aspas, patrimonial ou arqueológico, e o museu é o pavilhão Lúcio Costa, né? Então, você fala, né, a princípio, no capítulo 4, embora uma coisa esteja dentro da outra, fisicamente falando, né, e conceitualmente falando, né, existe a ideia museu, era relativo ao pavilhão Lúcio Costa. Mas lá para frente, depois se retomou isso, eu acho que ficou bem resolvido, né? São coisas do passado que a gente está enxergando hoje no presente de uma outra maneira, né? Depois desse capítulo 4, né, e em outros momentos, mas aqui, no primeiro momento, você fala, né, dos dilemas, né, dos entraves, dos eventuais atritos entre as áreas de conhecimento, particularmente aqui você se referiu à arquitetura, né, e museologia, né, mas essas questões, digamos assim, esses dilemas são muito importantes, né, essas disputas entre áreas, né, que muitas vezes ou dominam ou coabitam, né, o mesmo lugar de trabalho, né, e mesmo quando você falou, né, de como o trabalho é subdividido e como essa subdivisão, de certa forma, leva a autoridades, né, quem sabe mais sobre aquilo, né, dentro do mesmo lugar de trabalho, né, ou dentro do mesmo projeto, essas coisas são extremamente importantes para a gente falar e tocar, verbalizar mesmo. Isso acontece, mas se a gente está falando de políticas públicas, a gente tem que mexer em determinados temas, determinados assuntos, né, como esse, né? Depois, na página 180, você fala exposição permanente do Museu das Missões, né? Aí é uma correção, né? É exposição de longa duração, não existe exposição permanente na vida real,
existe eventualmente na literatura quando alguém escreve, né? Então, é uma correção pequena. Ainda na página 180, no primeiro momento você fala em museologia social, depois você volta a falar em museologia social, no capítulo 7, eu só acho que vale a pena você mencionar, talvez aí na página 180, como uma nota de rodapé, e depois, novamente, né, no capítulo 7, que esse conceito de museologia social, ele foi abraçado pela Política Nacional de Museus, você falou da Política Nacional de Museus, né, mas só faltou, então, citar a Lei 11.904, de 2009, né, porque, justamente, é onde essa museologia social é claramente colocada, né, e abraçada, né, por uma legislação, né? E isso na verdade, um marco bastante importante, né? Entre outros da Política Nacional de Museus, essa lei, dentro desse aspecto, é um marco bastante importante. Daí, seguindo, né, estou mais ou menos indo na ordem, como eu falei, estou colocando aqui algumas questões mais pontuais. É interessante, né, como você, na verdade, construiu todo um pensamento, né, e depois né, chega à conclusão, né, ou expõe, digamos, a sua conclusão ou a sua posição, né, que os Guarani querem, na verdade, é respeito oficial por suas tradições culturais, né? Então, parece uma coisa simples, mas não é dentro da discussão, né, das políticas públicas, né? Mas, no fundo, é isso, é respeito, né? Respeito é lógico que tudo que decorre do respeito, né? E eu gostei também quando você fala, né, de 3 bases, né? Você está falando dos Guarani, né, das 3 bases: natureza, território e respeito aos segredos, né? Então, o quanto, digamos assim, a natureza é necessária, né? Em vários momentos você coloca muito claramente o quanto, na verdade, eles estão distantes ou desprovidos, né, da base da natureza, né, que eles precisam dos rios, né, da vegetação, dos animais, né? Mas a questão do território, na verdade, que extrapola, né, a área que foi reduzida, a área reduzida que foi destinada a eles, né, mas a ideia de território é maior, mas, sobretudo, quando você fala o respeito aos segredos, né, é uma coisa de extrema importância isso, extrema importância, não é? Porque justamente, digamos, aí tem além de tudo, mas aí tem uma coisa fundamental, que é muito difícil as pessoas entenderem que tem algo que é só deles, e que além de ser só deles, né, tem muita coisa que é só deles, mas quando a gente fala do segredo, é que não sai daquele círculo, né, e não deve sair, né, e se talvez algum segredo escapar, ou chegar ao nosso alcance Davi, alcance Marília, né, ele tem que ser mantido como um segredo para nós também, né? Então, isso eu achei muito importante, né? E gostaria também de, justamente por achar muito importante, a gente falar sobre isso, justamente para não decorrermos, né, em questões de natureza ética mesmo, em relação ao nosso trabalho, o seu, o meu, né, de quem entra, né, no lugar do outro, na vida do outro, né, que se abrem para nós, né, nos amparam, né, nos protegem, né. Então, o que é esse nosso compromisso ético, né?
Então, isso é essencial, isso é fundamental nas nossas relações, como pesquisadores, né, trabalhando com esses grupos, né, e você ainda foi uma pessoa que foi abençoado pela Dirce, né, então ela não só enxergou o seu desafio, né, como tudo que você iria enfrentar, muito além, né, da passagem aérea, das diárias, né, muito além disso, né, ou das questões metodológicas, de ter ou não ter uma entrevista, um roteiro de entrevista, né, mas o que você iria enfrentar em outro plano, né, que é o plano da espiritualidade, né, então você foi uma pessoa abençoada por ela, não só porque ela te enxergou, além daquilo que você falou, né, mas sobretudo porque isso te abençoou, te protegeu, né, com um abraço. Né? Então, quando a gente fala do segredo, da ética, né, e desse estar junto, né, com os indígenas, é algo que nós temos que cuidar, né, cuidar com cautela, com zelo, com ética, com sentimento, né, com emoção, com amor, né, com humanidade também, naquilo que é nas relações. Né. Depois você fala, né, de terra, sustentabilidade, saúde, educação, patrimônios, né, são complementares, eu acho que é isso mesmo, é ver o que vai juntando e agregando, né, pensamento, né, dentro dessa, digamos, caminhada, né, eu estou falando mais dos guaranis, né, porque também a minha relação com os indígenas, a minha experiência está mais aí. E daí, na página 244, eu gostei muito de algo, entre tantas outras coisas que você falou, né, o ritmo, né, e a forma como se aprende, né. Então, o pensar é uma ação associada ao peito, ao fazer-se dentro de seu próprio peito. O conhecimento entra pela orelha, desce para o peito / coração, e só depois de devidamente nele assentado pode subir e sair pela boca. Né? O processo é lento e gradual, não se aprende nem se pode aprender tudo de uma única vez. Eu gostei muito, pensamento indígena, naturalmente, eu gostei muito, né? E, de certa forma, foi o que eu aprendi com eles, né? De outra forma, e é o que eu aprendi com eles, mas vivendo, né? Vivenciando, né? Então, é algo que, na verdade, entra pelo ouvido, mas ele tem que passar por todo o nosso pensamento, a nossa alma, o nosso organismo, né? A nossa sensibilidade, né? O coração vai para a sensibilidade e tantas outras coisas, né? Então, também para a gente, para ilustrar essas lições, né, que nós aprendemos, né, que são inúmeras com os indígenas, né? A questão da espiritualidade, né? Você também foi, da mesma forma que outras ideias, né, e outros conceitos, você foi, na verdade, colocando passo a passo, capítulo por capítulo. Né? Então, né, na página 255, por exemplo, você quase que introduz a espiritualidade, né, mas ela está ali presente, no subliminar. Né? Quando você fala de como o embate entre a evangelização, né, em São Miguel das Missões, com os pajés, ou aqueles que trabalhavam com o tradicional, né, e com a espiritualidade. Né? Então, o embate entre os convertidos, né, entre aspas, e a tradição, né? E mais para frente, no capítulo 6, é que você volta a questão da espiritualidade, né, com mais força, né, e com maior densidade no sentido de colocar uma questão central, né, que é uma questão central.
né? Nessa questão dos patrimônios, né? Na vida dos indígenas. Aliás, eu só conheço uma coisa mais decolonial do que um pajé indígena, que é uma mulher pajé indígena. Né? Eles são capazes de desestruturar tudo que a gente sabe, tudo que a gente conhece, né? E, ao mesmo tempo que desestrutura, nos desestrutura, positivamente falando, nos apresenta uma outra forma de ser, pensar e de viver, né? Porque a espiritualidade está ligada à vida, ao cotidiano, né? Não é algo que se liga e desliga, né? Faz parte do todo, não é? Bom, daí deixa eu pulando aqui. E daí no final, no capítulo 7, né? Eu só gostaria de chamar a atenção, né? Como, na verdade, tanto a questão da memória e das disputas, né, por memória, e as disputas pelo patrimônio, né, disputas pelas memórias, disputa pelos patrimônios, e como o museu, muitas vezes, tem um papel central, né? Então, na hora que você fala, não é, do ponto de memória missioneira, que depois virou manancial missioneiro, né, que tem a ver com os Guarani, mas tem a ver também com o Museu das Missões. E daí o coordenador do manancial missioneiro, né, o Braga, se apresenta como um benzedor, né, que realiza rituais de purificação, com autorização da comunidade. Meu Deus, isso parece um mini Brasil. O mini Brasil concentrado, não é? E quanta coisa junto, né? Quantas contradições, né? Quantos embates, né? Quantos conflitos, né? Quantas negociações, né? Porque o fato da comunidade ter autorizado, não é? Então, quanta capacidade de negociação também. Me chamou a atenção isso, e também te chama a atenção como, na verdade, né, as memórias ligadas ao patrimônio e a ideia de museu, né, podem nos mostrar tanta coisa e muita coisa, né? Então, é que os museus, eles são lugares de visibilidade, né? São lugares, na verdade, que antes de tudo são lugares, muita coisa existe, coexiste, muita coisa se apaga, né, se sobrepõe, né, se camufla, mas, sobretudo, é um lugar de visibilidade. Na hora que tudo isso, né, ou escamoteamento disso tudo, né, na verdade, é colocado visualmente, né, numa exposição, né, chama a atenção, né, do outro que não está presente, né, o que foi ocultado. Mas agora, na verdade, o que eu gostaria de falar é no outro sentido, né? Na verdade, assim, eu li a sua pesquisa, talvez a partir, né, menos como museóloga, ou mesmo menos como professora de museologia, e mais como pessoa, né, que trabalha diretamente, né, com grupos indígenas, né, diretamente, diariamente e sucessivamente, né, não são trabalhos que se fecham, são trabalhos que, na verdade, que têm ciclos, eles vão abrindo outros ciclos, e não tem fim, e não tem fim, por isso que eu gostei da frase, né, que entra no ouvido, então, na verdade, aquilo fica circulando, né, e vai crescendo, vai se potencializando, e outras coisas vão acontecendo, outras falas entram no ouvido, e assim por diante, né? Então, na verdade, eu me vi, assim, ao ler a sua tese, que, aliás, eu adorei, né? Eu adorei me encontrar na sua tese,
adorei a sua tese e adorei me encontrar na sua tese. Primeiro, assim, uma coisa que eu fico pensando muito é com relação à redação, que a sua redação é ótima, né, em todos os sentidos, mas é na redação em termos de linguagem, linguagem, e daí eu acho que você foi muito favorecido, digamos assim, ou muito privilegiado, por um lugar onde você escolheu fazer a sua tese. Eu fico imaginando, será que o Davi estivesse num outro lugar, ele conseguiria escrever com essa mesma linguagem? Então, cumprimento a Cristina por ter esse lugar, esse ambiente, tão aberto, que permita, Então, a linguagem do Davi, a tese dele é sobre as caminhadas, Então, a tese do Davi é quem está junto, de quem caminha, Quem caminha, são os indígenas, os quilombolas, e afrodiaspóricas, Mas o Davi assumiu um lugar, estar do lado deles, Então, na verdade, toda a tese é um refazer, dessas caminhadas, e ele do lado. Então, isso é um lugar, é o seu lugar de fala, é o seu lugar que você escolheu para estar, e desde onde você quis falar, e não só quis, como falou, você não tentou, você foi direto, não titubeou, nesse sentido, Então, a gente vê o Davi lá, E a gente vê claramente o Davi lá, as escolhas do Davi, e mais do que isso, as posições do Davi, E tudo isso indo além da redação, numa forma de redação, escolher uma linguagem onde isso ficava muito, muito claro, muito definido. Então, para mim, foi muito bom ver isso, porque como eu também trabalho com isso, eu também oriento, então é algo, digamos assim, que a gente precisa desenvolver. Bastante eu preciso desenvolver, e que vocês estão conseguindo muito bem, então, mérito do grupo, da Cristina, do grupo, e do Davi, naturalmente, que soube escolher o lugar onde ele queria estar, e desde onde ele estava enxergando tudo isso, e colocar isso claramente, Então, daí, assim, a estrutura dos capítulos, muito bem organizada, a gente vê lá todos os capítulos, no geral, 2 partes, Guarani, quilombola, onde, na verdade, em cada parte, o Davi mergulhou nessa linguagem que eu falei, mas o mais interessante é essa absoluta interligação entre todos os capítulos. Deve ser uma mistura de vocação, com alguma coisa que você trabalhou, na hora que você fala, a gente percebe que você escolheu, que você sabe, que você, ao invés de 5, 7, e graças a Deus que é 7, porque já são capítulos enormes, imagina como ficaria. Então, mas assim, está tudo interligado, uma habilidade imensa, Eu cumprimento você por isso também. Quando eu achava que você estava fechando o assunto, você voltava. Quando eu achava que pronto, agora acabou, voltava sem se repetir. Na hora da sua apresentação, você foi muito sucinto, imagina. Coitado dos seus colegas, entendeu? Aliás, coitado dos seus colegas. Mas escapou uma coisa, você falou que, na verdade, que são, não sei se você usou a palavra camadas, mas exatamente, talvez, não sei se é essa a melhor palavra, mas é isso. Você fala, a gente acha que ele não vai falar mais.
ele volta, não se repete, né? E aprofunda, né? Dá um passo além e aprofunda aquele ponto, né? A dar a ideia que esgotou, quando não esgotou, porque logo em seguida, por isso que deve ser 7, deve ser um número cabalístico, você entendeu? Mas com uma habilidade bastante grande, não é? Então, e ele dava uns toques, né? Assim, eu fui lendo, eu fiquei meio imaginando, fiquei meio também procurando a lógica da organização do capítulo, mas também a lógica do pensamento do Davi, né? E depois, lá pelo 3º ou 4º capítulo, agora entendi, né? Então, na verdade, é retomar, mas não repetir, dar um passo além, e além disso, aprofundar. E sempre deixar um aviso para o leitor, não é? Ele sempre deixa um aviso para o leitor, né? Do tipo, eu falei antes, mas não era bem assim, né? E ele sempre deixa um aviso para o leitor, não é? Eu vou continuar, não é? Eu vou continuar mais adiante. Então, eu gostei muito disso, e também, né, como alguns conceitos foram, e também nessa ideia, nessa concepção, né, como alguns conceitos foram retrabalhados, né, capítulo por capítulo, tá? Então, assim, o que eu gostei muito também nesse jeito Davi de se colocar, não há lacunas, não tem lacunas, pode ser que tenha aquilo que você não quis dizer, por algum motivo, alguma conveniência sua, tá? Mas eu não acho que, né, que a redação como está, eu não vejo lacunas, lacunas no sentido, você não apagou, você não ocultou, né? Você não camuflou nada, tá tudo ali, né? E ao mesmo tempo você não se ocultou, porque às vezes a gente, né, o estratagema, né, do colonialismo muitas vezes se ocultar, né? Então você não se ocultou. Em primeiro lugar, você deixou claro qual é a sua posição, né? E você não trabalhou, né, com, digamos assim, o modus operandi, né, do apagar, do ocultar, do diminuir, muito pelo contrário, né, sempre na perspectiva da valorização, né? Então, o que você não, né, então também a concatenação entre os capítulos, nesse ponto também é muito hábil, né, porque o que você não diz antes, você fala depois, né? Então não é que ficou esquecido lá na frente, né? Parece que ficou guardado, né, numa caixinha, no post-it, volte a isso, né? Então, né, você se coloca, você se posiciona, você não deixa um vazio para o leitor preencher, porque às vezes é isso, não quer se comprometer, deixar ali um vaziozão, o outro, cada um interprete como queira, você não deixa esse vazio, você se coloca, e é lógico que o leitor vai interpretar como ele queira, né? Então você não tira o direito do leitor, né, de se colocar e de se interpretar, mas você não deixa um vazio para ele preencher, né? E daí, Davi, eu acho, Davi tese Davi, tá? Então, você é audacioso, a sua tese é audaciosa, na minha opinião. Eu acho, por tudo que eu estou falando e tantas outras coisas, né, que estão ali ditas, né, e verbalizadas, está ali escrita, né? Então, você é audacioso, você não foi econômico em nenhum momento, econômico de energia, econômico de trabalho, econômico na descrição, econômico na literatura, na bibliografia, não tem nenhuma economia, né? E é isso, parece que é um texto que não se esgota, né, justamente porque está nessa estrutura, né, de coisas que vão girando, né,
Aliás, eu acho que não é nem camada, né? Agora, fazendo esse movimento assim, eu estou me lembrando do meu querido amigo, pessoa que eu admiro profundamente, né? Que é o Wanderson Lourenço, Guarani Andeva, que vive na aldeia Nimoendaju, na terra indígena Araribá, São Paulo. Vocês me desculpem, mas eu tenho que dizer tudo. Eu tenho que dizer tudo. Eu não tenho só que dizer que eu tenho um amigo índio, eu tenho que dizer quem ele é, né, que povo pertence, aonde mora, né, o mínimo, né? Mas eu aprendi como o Wanderson e com outros colegas meus da minha Andeva, da mesma terra indígena, né, a ideia da espiral, né, justamente porque eles prepararam a espiral do tempo Guarani Andeva para a exposição que você menciona depois do capítulo 7. E a ideia da espiral é justamente isso, né? Então, para nós não indígenas, a gente usaria uma linha do tempo, né? Então, de acordo com a explicação do Wanderson, na linha do tempo, as coisas ficam distantes, né? Então, o que aconteceu no 1988, por exemplo, fica distante, pode parecer que fique distante de 2020, né? E na linha do tempo também, todas as energias que estavam ali depositadas, elas, na verdade, se perdem, né? Ao contrário, na espiral do tempo, tudo fica mais próximo, e tudo fica mais, digamos assim, e sendo próximo, fica mais fácil acionar as pessoas, as ideias, os pensamentos, os sentimentos, assim como, digamos assim, a energia fica ali na espiral, né? Ela fica ali circulando, né, dentro da espiral. Então, eu acho que talvez, né, em vez de camadas, né, a melhor ideia seja mesmo uma espiral, né, na filosofia Guarani Andeva. Eu sei que outros povos também trabalham com esse conceito, né, mas com quem eu aprendi é que eu vou citar. Então, eu acho que é isso, né, é uma grande espiral, né, que bom que não tem o papel, né, porque se fosse papel, a gente viraria a folha, né, não sendo papel, hoje em dia, a gente pode dar a forma que a gente quiser. Então, estou dando uma forma espiralada. Tá? E daí, a questão, né, da metodologia, né, que você estava explicando, inclusive para as colegas que me antecederam, né, que particularmente, né, no que se diz respeito, né, as interações com os indígenas, né, que você não tinha uma coisa fechada e formatada, né, uma entrevista, né, perguntas feitas e fechadas, o que eu acho que você acertou, mas você tinha uma aposta, né, de estar junto com eles, interagir com eles. Então, essa foi uma grande aposta. Não é, aliás, não é uma aposta, é um jeito de trabalhar. É lógico que você sabia o que você queria nessa interação, mas você não dominava essa interação, né? Então, você sempre precisou, né, dos interlocutores, mas o fato de chegar aberto, né, para escutá-los e para interagir com eles, e toda a sua sorte, né, de sentar tomar o mesmo ônibus, né, e tantas outras coisas, né, e sorte, entre aspas, de ter conseguido ter ido para esses lugares, né, antes, né, da pandemia. Isso não foi sorte, você que foi rápido, né? Você não perdeu tempo, porque esse é o estilo da vida de ser, né? Quem não conhece vai achar que você é tranquilo e ficou esperando as coisas. Não, né? Você foi, né? Inclusive na qualificação, você já tinha ido, né? Você já tinha ido, né? Então, digamos, essa abertura do pesquisador, Davi, foi bastante importante, e daí a gente vê no resultado, né, a qualidade das informações, né, que você conseguiu, né, dentro daquilo que você procurava. O que você procurava, né, tinha o seu mérito, tinha a sua qualidade, e eu acho que você foi bem sucedido. Eu não imagino que outra qualidade de informação
faltou, tanto para você valorizar os Guarani, e estou falando mais especificamente, né, deles, né, quanto a presença deles dentro da sua tese, né, e daí, novamente, a linguagem, a sua, digamos assim, possibilidade de abertura, né, de escrever como você achava que tinha que escrever, e eu achei que você acertou, né, foram bastante favoráveis, né. Então, eu adorei, né, aquelas partes que você, né, parece que a bibliografia não existia, né, você e eles, né, e digamos assim, isso na redação, né, daquilo que você estava cercando, né, e cercando tão bem, né, ou seja, você esteve junto deles o tempo inteiro, né, lado deles o tempo inteiro, então essa tua posição dentro da pesquisa e na escrita da pesquisa, acho que fizeram toda a diferença, né? É lógico que é associado a uma linguagem que você, muito bem sucedida. Eu gostei muito. Então, assim, eu acho ótimo que você não tenha gravado, que você tenha usado o seu caderninho de campo, você entendeu? Todo mundo sempre procura algumas soluções. Eu acho que a solução, os caminhos metodológicos é isso, é estar junto, né? É estar junto, não querer saber o que é o segredo, não ter uma pergunta fechada, não é? É lógico que tem algo te move, você não está num vazio, algo te move, né, para estar naquele lugar, né, e como o indígena pega as coisas no ar, ele logo percebe isso também, né, enquanto isso também favorece, né, nas relações e na troca. Então, o caderninho de campo é sempre o seu melhor amigo, né, o seu melhor suporte, né, além da sua máquina fotográfica, naturalmente, né, da filmadora. Mas eu acho que o caderninho de campo e sobretudo, essa relação dialógica, direta, equilibrada, simétrica entre pesquisador, não tem pesquisador e pesquisado, você mesmo fala, né? Eu estava observando, mas eu também era observada, e é exatamente isso que acontece o tempo inteiro, né? É um jogo de observações, né? Como é um jogo dialógico também de trocas, né? Aí, quanto mais nessa dialógica, né, você mostra as suas intenções, ou a sua sensibilidade, ou a sua humanidade, né, mais, digamos, efetivamente virão, né, virão aquilo que você está procurando. Então, tem aí um trabalho né, que a gente costuma dizer, trabalho de escuta. Muitos termos são usados na antropologia, mas nem todos são só da antropologia, né? Na verdade, né? Pesquisa, né? E tantas outras, né? Mas, de qualquer forma, a escuta é uma prática bastante sistemática na antropologia, mas não só na história. Você está dizendo que na história isso é muito importante, como, para mim, na museologia né, o saber e escutar, e daí, novamente, escutar, não é? Começa com o ouvido, e daí para frente. Mas se não tiver esse trabalho, né, esse trabalho dedicado, né, e atencioso, responsável, respeitoso e ético na escuta, as coisas não acontecem dessa forma como aconteceram. Vai acontecer uma outra coisa, né? Mas eu acho que é basicamente isso que eu queria te dizer, sobretudo, né? Porque, como eu falei, eu também tenho meus dilemas de pesquisa, de pesquisadora, né? Porque nas nossas caminhadas, a sua, a minha e tantas outras pessoas, a gente tem que, na verdade, construindo né, o caminho está lá, mas quem tem que atravessar somos nós, né? Nada é dado, né? É tudo, na verdade, conquistado, né? Passo a passo. Por mais que os caminhos estejam abertos e iluminados pela espiritualidade, quem caminha somos nós, né? Então, eu te cumprimento, Davi, por
por tudo que você fez, por tudo que você conquistou, toda a sua dedicação, todo o seu esforço, todo o seu empenho, toda a sua honestidade, toda a sua verdade, né, que está ali presente na sua tese. Então, eu só te cumprimento. Não tenho pergunta, não tenho pergunta, né? A única coisa que fica assim, mas a gente pode conversar depois, é dentro dessa ideia de evangelização, Pajé, como é que, né? Como é que as coisas hoje tem uma outra evangelização aí muito forte, e não é só nas aldeias, né? Eu suponho, né, que talvez nos quilombos isso também né, aconteça, isso é devastador, pode ser devastador, mas, de qualquer forma, né, otimista nós somos, até porque a gente não tem o direito de não ser, porque eu, particularmente, aprendi o que é resiliência com os indígenas. Eu não sabia, ou achava que sabia. Eu aprendi o que é resiliência com os indígenas. Então, por isso que eu acho que a gente não pode ter outro pensamento que não seja seguir adiante. Eu não sei se isso se chama otimismo, eu só sei que a gente não pode se dar ao luxo, né, de não fazer outra coisa, senão estando do lado deles, né, seguir adiante com eles, né, e fora isso, tudo é luta, né, e luta significa trabalho, não significa outra coisa a não ser muito trabalho. Então, eu não tenho pergunta, né, tenho essa inquietação a respeito da evangelização no momento atual, mas isso é mais uma conversa entre nós, que não precisa ser agora, pode ser no outro momento. Então, mais uma vez, Davi, parabéns, Cristina, parabéns. É um orgulho ter acompanhado essa caminhada, né? E é isso. Obrigada pela atenção. Obrigadíssimo, Marília, e foi ótimo ouvir você, e compartilho com muitas considerações a respeito desse jeito de ser Davi, ou esse Davi jeito de ser, né? Então, passo a palavra para o Davi. Muito obrigado, Marília, pela sua leitura. De fato, foi muito bom ter contado com você ao longo dessa caminhada também, né, especialmente desde a qualificação. A gente conversou bastante, trocou bastante de lá para cá, trabalhou muito junto. E, de fato, o seu trabalho é uma inspiração muito grande, assim como são o trabalho da Daniela e da Ana Lúcia. São trabalhos muito inspiradores para caminhos que mostram caminhos para a gente seguir, que eu acho que são muito importantes e necessários. O que eu gostaria de comentar dos seus comentários é sobre o caso do Museu das Missões, né? Eu acho que é algo que me deu vontade de aprofundar mais, mas, enfim, teve toda uma questão, né, que nesse período da tese, teve um tornado que destruiu o Museu das Missões, e aí a primeira vez que eu fui ele estava em obras, né, as peças do museu estavam expostas num quartinho, né, numa salinha da Secretaria de Cultura lá de São Miguel. Depois, quando eu voltei, ele ainda estava parcialmente aberto, né, eu entrei em contato com o pessoal de lá, depois eu soube que agora ele está totalmente aberto, né, todos os espaços, mas eu não cheguei a ver. Mas uma coisa que eu senti dali, conversando com o pessoal de lá também, que não só tem essa diferença, e tá a Beatriz aqui para também como testemunha disso, que ela me mostrou um pouco dessa história do Museu das Missões, recentemente ela, Letícia Bauer, também, me ajudaram a entender, o Diego Vivian, de entender qual é o papel do museu dentro do sítio, e essa questão de ser parte e não ser parte, né, e depois com a criação do IBRAM se desmembra, né, porque era um museu do IFAM até 2009, 2010, aí com a criação do IBRAM, ele se torna um museu do IBRAM, um museu federal, uma entidade autônoma, mas que, enfim, o museu é gratuito, mas a entrada no sítio não é, então não adianta, né, você tem que pagar para entrar no sítio para poder visitar um museu que é gratuito, né, então tem uma série de questões que envolvem a gestão dessa instituição, que dialoga com essas duas autarquias, né, o IFAM e o IBRAM, né, enfim, tem essa sua série de conflitos, negociações, acomodações também, acho importante isso,
No caso do museu, do Manancial, hoje o Manancial Missioneiro, Ponte de Memória Missioneira, eu acho que ele é bastante explicativo realmente das contradições que existem no trabalho com a memória missioneira, né? Então, como ele é um espaço onde a gente vê tudo isso acontecendo, né? O Walter, que se apresenta como um descendente guarani, e aí eu acho importante colocar isso também, essa invisibilidade dos descendentes que não são Guarani, não vivem como Guarani, não são pessoas descendentes de Guarani com as outras levas de imigração que tiveram por lá, né, que tem a ver com toda essa presença antiga, que, enfim, como você disse, é uma miniatura do Brasil mesmo. Eu percebi muito desses conflitos com o trabalho da Sofia Pinheiro, né, e com o que ela traz sobre a Patrícia e o Mariano, de um evento que aconteceu lá, e dos incômodos que eles sentiram com a narrativa daquele espaço, e de fato me incomoda bastante essa coisa do Guarani do passado, que está presente não só no Manancial, como em outros lugares enfim, da memória, que lidam com a memória das missões no noroeste do Rio Grande do Sul, né, essa coisa de usar o nome do Sepete Araju, de ele estar presente nos hotéis, nos nomes de estabelecimentos, na decoração das coisas, e é sempre um Guarani do passado, idealizado, e nunca o Guarani do presente. Então, tem muitos incômodos ali, acho que essa presença deles, por isso que eu até pedi autorização da Arapote, a Maria Ortega, né, eu perguntei para ela, seria correto chamar esse processo que os Guarani geralmente chamam de retomada, esse processo de voltar a lugares, né, de reocupar lugares que fazem parte da territorialidade Guarani. Eu perguntei para ela, seria correto chamar retomada essa chegada dos Guarani e ficar terreno ali no Museu das Missões na década de 80 e 90? Ela falou assim, ela perguntou, né, para o pessoal lá da Coenju, e aí ela falou assim, é isso sim, dá para chamar assim, sim. Né, eu tomei essa liberdade de usar esse termo que eles usam para as lutas deles, para se referir, porque eu enxergo dessa forma que essa iniciativa de ocupar o Museu das Missões, né, e a percepção que a direção do museu teve na época também, para se sensibilizar com essa presença, né, porque não era algo recorrente no IFAM, tinha essa coisa, tipo, quem trabalha com índio é o FUNAI, não o IFAM, então tinha essa ideia, então foi se quebrando isso com o tempo, e acho que a presença guarani ali, e a percepção e a sensibilidade de muitos profissionais do patrimônio, entre eles a Beatriz, foi importante para que isso tivesse consequências, né, e a gente percebe que hoje são eles que conduzem essas consequências, né, com o cinema, que eu acho que é a principal expressão disso, né, acho que o trabalho do cinema indígena, do cinema guarani, ele é reconhecido nacional e internacionalmente, ele tem um impacto muito grande para outros povos indígenas também, não só da América do Sul, né, e eu acho que traz muita coisa à tona que eu acho que é necessário. Sobre a questão do Manancial, ter se tornado Manancial e ter deixado de ser ponto de memória, tem a ver também com o contexto político brasileiro, porque ponto de memória ficou muito associado à política cultural do governo Lula, do governo Dilma, e aí, temendo, ele já não recebia nenhum tipo de financiamento, mas temendo esse movimento todo desde 2016, ele preferiu mudar o nome para Manancial Missioneiro, para tentar se proteger, né, de toda essa questão política que ainda não passou. Bom, e mesmo que passe, mesmo quando passe, né, que vai passar, mas muitas feridas vão ficar também, né, no nosso novo período traumático para a gente lidar no futuro não muito distante. A gente já tem que lidar com isso no presente, mas é mais uma história sensível, mais uma história difícil, que faz parte da história do Brasil, esse período que a gente vive agora. Sobre tudo que você comentou da questão da linguagem, da forma como eu me coloco, eu acho que isso não teria sido possível se não fosse o ambiente em que eu produzi, né, e aí é importante, eu compartilho esse mérito dessa linguagem com a orientação da Cristina, com a co-orientação, de certa forma, da Juliana Magalhães, com as trocas dentro do grupo de pesquisa. Eu acho que a gente discute muito sobre isso, sobre a forma como se colocar, sobre a linguagem utilizada, sobre a relação que se constrói com os sujeitos, e mesmo quando a gente trabalha com século XVII, XVIII, também construir uma relação
com as pessoas das quais a gente está falando. Eu acho que isso é muito importante e torna o trabalho, dá uma outra dimensão para o trabalho que, enfim, eu acho que muda tudo, né? Muda a forma, muda a leitura, muda a chave de leitura. Acho que é algo que a gente precisa perseguir, né? É um horizonte que a gente busca alcançar sempre nos nossos trabalhos. Então, compartilho isso com a Cris, com a Ju, com o pessoal do Ana G também. E aí, para comentar essa questão da evangelização que você falou, acho que é importante colocar isso. Nos lugares que nas 3 comunidades, em especial, com as quais eu trabalhei, essa questão não aparece. Primeiro porque em Vaporunduva existe uma definição de que igrejas evangélicas não são permitidas, né? Existe, e tem a comunidade se criou em torno da igreja de Nossa Senhora do Rosário, que é uma igreja do início do século XVIII, e aí, por conta disso, eles têm, e a igreja é um dos principais pontos de partida para a titulação do Quilombo, né? Ela já era reconhecida pelo CONDEFAT, né? A Agência de Patrimônio Estadual daqui de São Paulo, e é super importante essa igreja dentro da estruturação da comunidade de Vaporunduva. Então, eles chegaram a essa decisão que as pessoas podem ter as suas fés, as suas tradições, as suas religiosidades, mas dentro da comunidade não é permitido outros cultos que entrem em confronto com essa história da comunidade, né? É um esforço que eles fazem disso, mas não é a realidade em outras comunidades. Tem outras comunidades que têm, sim, igrejas evangélicas e tudo mais. Mandira também não tem essa questão, também é uma comunidade muito fortemente ligada com o catolicismo, a igreja de Santo Antônio que eles têm, enfim, tem a ver com a história da comunidade, né, esse afrocatolicismo, então acho que é algo destacado ali. E no caso da Quenju, não saberia afirmar com propriedade isso, se tem pessoas que seguem outras religiões, mas eu percebo que para os Guarani Mbiá é muito forte a questão da espiritualidade como um ponto de sustentação do modo de ser, de pensar, de viver. Então, existe uma resistência muito grande a outras religiosidades, né? Eles são muito, eu senti isso nas falas de muitos deles, um distanciamento, uma política de distanciamento de outras religiões, né, para conservar, para manter, para salvaguardar a espiritualidade guarani. Então, é algo muito forte ali, que eu senti ali em São Miguel das Missões, mas com outros Guarani Mbiá também em outros lugares, né? Eu acho que isso é muito forte para eles, muito caro. Enfim, agradeço muito pela sua leitura, pela sua generosidade de sempre, enfim, e pela parceria, né, de trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Davi. Eu vou começar a ir para os finalmente. Foi uma ocasião com muita expectativa, né, Davi? Ou seja, essa defesa foi alguma coisa, né, pensada, e a escolha da banca, inclusive, eu acho que foi um processo, né, bem lento para escolher, mas eu acho que essa banca foi sensacional, e, né, ou seja, erudita, sensível, e acho que fizeram colocações e sugestões que eu tenho certeza que o Davi vai apreciar e incorporar, né? Eu tenho certeza que esse trabalho vai ser publicado, e, independentemente da política da FAPESP, mas eu acho que, né, que esse trabalho está no horizonte de publicação, não tenho dúvida nenhuma, né? E acho que a banca foi muito sensível também em entender esse jeito Davi de ser, como falou a Marília, né? Ou seja, essa pessoa que junta qualidades acadêmicas, investigativas e de pesquisador, né, com uma extrema sensibilidade, compromisso ético, né, e generosidade na maneira pela qual ele lida, né, com os sujeitos objetos do trabalho dele, né. Essa questão do segredo eu achei uma questão muito pertinente, porque eu acho que é exatamente, né, o nosso limite, né, ou seja, o limite da nossa sensibilidade e o limite da nossa função como pesquisador, né? Ou seja, até onde a gente pode ir, né? E também essa questão metodológica de como conduzir
não é, as entrevistas e a relação com essas comunidades, não é? Então, acho que foi uma banca que conseguiu pegar, né, essa... Eu só vou finalizar dizendo que eu estou com o Davi desde 2012, 2011, e pretendo continuar, né? Ou seja, eu acho que Davi faz parte desse nosso grupo, né, e ele é uma pessoa essencial na dinâmica do grupo, né? Eu acho que orientar o Davi não foi nada difícil, como vocês podem imaginar, né? Ou seja, esse trabalho, e eu acho que eu aproveitei muito dessa relação e dos diálogos e de tudo aquilo que o Davi trouxe, inclusive para os meus cursos, né? E para os meus trabalhos e para as minhas pesquisas, né? O Davi foi monitor das minhas disciplinas. Em todos os cursos, o Davi era responsável por algumas aulas, né? Sobretudo sobre as aulas sobre os museus etnográficos e etnológicos, né? Então, acho que a gente tem aqui que fazer um agradecimento, inclusive, por essa presença do Davi entre a gente, né? O Davi acompanhou como monitor, como aluno, como parceiro de grupo Ananger, né? Do Ana Gertrudes. Então, eu quero agradecer ao Davi em nome do grupo também, né? Porque eu acho que ele teve, né? Ele teve um papel essencial com discussões, caminhos e generosidade e horizontes, né? Eu acho que Davi abre nossos horizontes, né, de discussão. Então, queria, nesse momento final, né, eu queria agradecer particularmente ao Davi, né? Durante o tempo que o Davi estava fazendo seu estágio no exterior, em Tervuren, na Bélgica, ou mesmo na Inglaterra, Davi escrevia para a gente todos os dias, e era um pouco esse o caderno de trabalho dele. Então, todo dia ele fazia comentários no grupo e contava, né, e dizia de todas as conversas, as entrevistas difíceis que ele tinha que fazer, né, com o pessoal dos museus de fora, né? Então, o grupo, de alguma forma, foi acompanhando toda a movimentação do Davi e conhecendo, né, todo mundo conhece o Museu de Tervuren por dentro muito bem, né? A gente sabe de todas as posições, quem é quem, né? Então, acho que o Davi trouxe ao grupo, né, manteve, né, um diálogo e uma correspondência que fez muito bem, né, para a gente, e acho que ajuda a gente intelectualmente, e acho que humanamente, né, eu acho que o Davi tem uma delicadeza de trato né, que é importante, né. Bom, então eu vou agradecer em meu nome, em nome do grupo Ana Gertrudes, em nome dos alunos e alunas dos cursos de pós-graduação, de História da África e da Diáspora, né? E todo mundo que viajou com o Davi, né? Então, manifestar aqui, né, os nossos agradecimentos. Eu queria mandar um abraço muito grande, se a gente estivesse fisicamente, né, a gente daria um abraço muito grande, né, tanto ao Lorenzo, né, que sempre esteve perto, sempre esteve junto com a gente, então, sinta-se abraçado, né, Lorenzo, e também um abraço na Marisa e na Gessé. Eu sou mãe, eu sou avó, e eu sei que esse momento é particularmente, né, emocionante para, né, mãe, pai, tio, né, avô, então um abraço muito grande ao pai e à mãe do Davi, né, ao seu marido e a todos que estiveram aqui hoje. Sim, a minha sogra e a minha cunhada também estão presentes, a minha irmã. Isso. Se a gente estivesse fisicamente, seria uma grande, né, confraternização agora, mas não vai ser possível, né? O procedimento é mais ou menos esse, a gente vai sair, a banca vai sair da sala, vamos deixar vocês à vontade para conversarem, para fofocarem, né? A gente vai para uma outra sala e vamos fazer a nossa avaliação final, né? E depois a gente retorna a essa sala,
tá bom? Então, um abraço grande e fiquem bem. Davi, eu não posso fechar a sala, Davi, o que eu faço agora? Eu acho que só você sair, depois você volta. Não Tá tem problema, bom, porque a sala foi aberta por mim, não tem problema. É tá só bom, eu vocês vou. saírem. Tá, então eu vou sair, hein? Tá bom. Isso. Esse seria o momento, se a gente estivesse no prédio da administração da FEFELESH, que a gente ficaria no corredor conversando enquanto a banca está reunida dentro da sala. Como não temos isso, como é Google Meet, a sala fica aqui entre a gente. Se alguém quiser abrir a câmera, conversar, falar, pode ficar à vontade. A gente pode conversar do mesmo jeito que nos corredores. Exatamente. David, parabéns, viu, querido? Muito obrigado, Nossa, Carol. você é maravilhoso. Estou lendo sua tese, muita coisa já estou aderindo a meus planos de aula. Não é nem só a uma aula e tal, é os planos de aula mesmo, assim, que são informações incríveis que você trouxe para a gente. Então, é só agradecer por você ser tão maravilhoso e reunir tanta informação preciosa aí para a gente. Eu que agradeço, Carol. Eu agradeço, tem um pessoal aqui também que é do curso do MASP, que acabou ontem, inclusive a Carol fez, a Anne, a Denise, e, enfim, meu pai e minha mãe que acompanharam também, Lourenço que acompanhou tudo também, sempre, né, desde o início. Enfim, eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui. E espero que o trabalho ajude também. Verá, quer falar? Davi, parabéns. Fico bem feliz pelo trabalho. Boa noite, pessoal. Sou o Guarani, cineasta, também ajudei nesse trabalho do Davi. Fico muito feliz pelo convite também. E todas as falas que estou acompanhando assim, foram muito importantes. Acho que, como eu sempre falo, que nós, Guarani, somos muito do oral. Então, acho que esse momento de toda fala, de toda opinião, né, tipo, é muito... fico bem feliz e eu acho que traz para a gente também, eu como sou guarani, vejo essas palavras, o quão grande é o nosso conhecimento e quão é importante, né, para que nós, Guarani, possamos fazer entender vocês que nós somos indígenas, um pouquinho do que é o universo Guarani. Então, acho que isso é bem importante e fico bem feliz. Bom, na verdade, tô de saída também, porque eu tenho uma outra reunião. Então, eu tinha entrado e daí saí. Me chamaram para uma reunião que aconteceu bem rápido, mas realmente eu fico bem feliz e eu agradeço pelo trabalho que envolveu também o nosso Guarani. Acho que a Patrícia e o pessoal do Candiu também deve ter ficado muito feliz com o seu trabalho. Eu também fico muito feliz. E eu vi também que você mandou no podcast também, que eu ouvi também, foi muito legal. Eu fui acompanhando a sua trajetória, do seu trabalho, então é uma pessoa que vem agregando também na resistência, como a gente fala sempre. Então, fica aqui o meu agradecimento especial. Muito obrigado, Vera, muito bom te ouvir. E realmente, as coisas que eu ouvi de vocês, né, as belas palavras Guarani, elas conduzem muito o pensamento, conduzem muito a gente a entender, e todo esse otimismo que as pessoas que leram o trabalho sentiram tem muito a ver com esse sentimento que vocês nos inspiram, que vocês nos conduzem. Acho que é isso, assim. E é muito importante ouvir o que vocês têm a dizer, muito importante ouvir o que os quilombolas têm a dizer, que tem muito a ver com o que vocês também, porque, como eu disse no trabalho, inclusive, o Vale do Ribeira é um lugar, é um território guarani também, além de ser um território quilombola, e acho que é muito importante a gente ouvir o que vocês têm a dizer para a gente conseguir resolver muitos dos problemas que a gente enfrenta, e a gente tenta resolver sozinho, povo não indígena e não quilombola, e obviamente nunca vai conseguir. A gente vai ficar andando em círculo e nunca sair desse
esse rolo todo criado pela colonização, pela escravidão, enfim, agradeço muito a EVT. Só para deixar registrado, se for para, se tiver se sai um filme, um documentário desse, eu quero participar. Ah, com certeza, com certeza, isso é uma honra. Tô saindo já. Tá, obrigado. AVT. Quem quiser falar, pode falar. Bom, Davi, super parabéns, super comovida com essa tua defesa, e para mim foi uma viagem no tempo, né? Recuperando os primórdios do trabalho, assim, e agora no final você falando sobre o museu, eu estava aqui pensando, gente, tudo começou, todo o trabalho da equipe do Imaterial, do IFAM, com os Guarani, né? Tudo começou a partir de uma crítica da maneira como o museu trabalhava essa memória missioneira. Todo o sítio, né? Mas o museu é muito visitado e tudo. O próprio despreparo do IFAM em relação ao museu, né? O museu não era um museu, na verdade. Meus colegas odeiam quando eu digo isso, mas essa é a verdade. Então, assim, é muito interessante. Foi muito interessante também voltar no tempo, assim, e ver. É uma experiência que teve muitos percalços para nós, técnicos, assim, né? A gente tem muitas dores, né? E eu nunca escrevi sobre isso, a não ser as coisas necessárias, digo, para todo o processo do inventário e depois do registro, né? Mas eu sempre fico me cobrando que eu deveria escrever, sabe? Ter uma memória desse processo, assim, mas não por uma questão tão pessoal, mas mais para dar um testemunho, assim, de como as lutas, as disputas dentro das instituições se dão na vida real, né? Às vezes eu estou muito tocada pelo trabalho, porque muitas vezes a gente conversa com pessoas que estão dentro da universidade, a gente também está dentro da universidade, né? Letícia fez doutorado, pós-doutorado, enfim, e a gente vê que a pessoa vê muito de fora, com muito pouca percepção do que é o Estado, de como o Estado funciona, de como o Estado é um campo de disputas, de como as instituições nunca são espaços de pensamento único, nunca foram e nunca serão, né? Mesmo em tempos tão sombrios como esses que a gente está vivendo, não é espaço de pensamento único, tem batalhas sendo travadas, né? A própria história da política de salvaguarda mostra isso, né? Uma política que se configura no ano 2000, mas que já está em discussão há décadas dentro da instituição, né? Mas ali a gente encontra o contexto político certo para, né? Então, sei lá, um dia acho que eu vou escrever um pouco sobre isso. Mas foi muito legal lembrar, né? Lembrar através do seu olhar, né? Eu acho que você é uma pessoa que teve essa sensibilidade, né? De perceber isso. Nunca, nas vezes todas que a gente conversou, em tudo que você está falando, né? Que você falou aqui, eu vejo que você não tratou dessa forma, você não viu dessa forma, você entendeu que é um campo de disputas mesmo, que estava ali e que continua, né, que segue, né? Então, muita sensibilidade da tua parte, isso, eu acho que muito legal, eu fico muito feliz, assim. Agora eu vou entrar na leitura, já com essas considerações da banca, muito bacana, super parabéns, viu? Muito obrigado, Beatriz. Beatriz foi uma interlocutora frequente, né? A gente não se cruzou em Porto Alegre na primeira vez que eu fui, foram uma série de desencontros. A gente começou por trocas de áudios no WhatsApp, depois a gente foi se conhecer pessoalmente, mas me deu uma dimensão incrível, assim, da história da política de patrimônio dentro do IFAM, do patrimônio imaterial. Foi responsável pela estruturação da política de patrimônio no Rio Grande do Sul, vindo do Rio de Janeiro, uma historiadora dentro de uma instituição cheia de arquiteto, né? Então, enfim, com várias questões ali, lidando com essas tensões locais, né, do IFAM no Rio Grande do Sul, num momento que ainda não tinha se estruturado o DPI, Departamento de Patrimônio Imaterial. Então, é uma das pessoas, sempre que eu falo o seu nome, as pessoas falam assim, Beatriz, que foi uma das primeiras a trabalhar com imaterial, e tem uma
um protagonismo muito grande nessa história, bastante referenciada também pelos Guarani, né, são muito gratos ao seu trabalho também. É mesmo? Sua parceria, sim. Não tenho essa dimensão. A Letícia foi uma pessoa também, né? Sim, a Letícia estava também. como diretora do museu, né? Letícia Bauer, historiadora aqui do Rio Grande do Sul. Sim. E que hoje não quer muito conversar sobre esse assunto. Não, eu conversei com ela e eu senti que deixou muitas feridas esse processo, né? E mesmo as pessoas que me deram entrevista, elas pediram para meio que em sigilo, e a gente sente que existe, é um terreno ainda difícil de ser caminhado, né, de ser pisado, né, essa questão ali envolvendo São Miguel e patrimônio. Mas, enfim, acho que as propostas dos Guarani para lidar com isso, acho que são bastante frutíferas para contornar esses problemas todos dessa estrutura. E realmente, tem uma amiga agora, a Márcia Pacito, que foi minha colega no mestrado, também orientando da Cris, que hoje está trabalhando no IFAM em Brasília, e tenho trocado muito com ela. Ela trabalha na área de educação patrimonial, e ela tem me dito como tem sido importante dentro do IFAM agora essa presença de novos profissionais para ser uma resistência ali dentro mesmo, né, uma instituição com uma história longa, que não é única, né, tem muitas histórias ali dentro, muitas narrativas, muitas vezes que se confrontam, e ela diz, né, como tem sido importante dentro do IFAM esse trabalho hoje, de tentar um pouco tensionar, e material no Rio Grande do Sul hoje, com o Caetano e com o Diego também, em ótimas mãos, duas pessoas extremamente sensíveis também para todas essas questões, e aqui em São Paulo com o Marcos, enfim, são pessoas, eu senti isso, né, a importância de terem pessoas certas nas posições certas, no momento certo, né, e de como isso é importante, né, para que as políticas aconteçam, e de todas as tensões que isso envolve, né, de como é difícil manejar tudo isso. Né. Então, parabéns para você também, pelo trabalho que você fez. Isso é fruto de 88, né, gente? Fruto de 88. Fruto da Constituição de 88. Aqui. Eu me lembro que o concurso de 2005, que foi quando primeiro entraram antropólogos no IFAM, né? Para vocês terem uma ideia, eu cheguei em 2002 aqui no IFAM do Rio Grande do Sul. Eu fui a primeira historiadora que pisou aqui nessa superintendência. Só tinha arquiteto. E o IFAM estava há 20 anos sem ter gente nova entrando. Esse concurso de 2005 foi arrancado a fórceps, porque a gente tinha um governo favorável que dizia que ia fazer concurso, mas tinha muitas demandas, né? Então, os servidores entraram em greve, foi uma greve longa. O primeiro ponto da pauta era concurso para o IFAM. Aí chegaram mais historiadores, que tinha pouquíssimos, chegaram arqueólogos, chegaram antropólogos, chegou gente de museologia, chegaram arte historiadores. Isso provocou muitas mudanças, né? Muitos atritos e muitas mudanças, né? Então, muita gente saiu, mas muitos ficaram também, né? Depois teve novos concursos e tudo. Essa diversificação do quadro de funcionários, nossa, isso foi decisivo, né? Decisivo mesmo, para valer. Então, é esse pessoal que está resistindo aí, né? Agora está um momento muito difícil, né? Agora é interessante ver como as políticas públicas, elas também, assim, elas dão frutos que a gente, na hora que está fazendo as coisas, não se dá conta, né? Então, por exemplo, essa formação dos cineastas Guarani foi uma ação de salvaguarda durante o processo de inventário, que eles falaram, assim, o antropólogo que estava conduzindo falou, olha, os Guarani tem os jovens querem muito aprender a filmar, fotografar. E aí a gente contrata o Vídeo nas Aldeias, o Vídeo nas Aldeias faz uma formação, começa com 6 alunos, se formam 3, e a gente naquele momento não tinha dimensão de como essa ferramenta ia se transformar numa ferramenta fundamental para essa voz guarani ser mais ouvida, né? Nossa, foi a ação de salvaguarda que a gente fez muitas, essa foi a mais importante, eu considero. Olha, elas estão voltando. Voltaram. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Olá. Estou vendo as mensagens também que vocês escreveram. Obrigado, Francisco, Kathleen, Sandra, Jennifer, Marcelo, Milena, Thalita, Carol, Rafael, Mafu, Gilson, Thaís, Rafael, Juliana, enfim, todo mundo, muito obrigado.
Obrigado de estarem presentes também. Que bom. Davi, você está me ouvindo? Sim. Sim, Daniela. Agora está um pouco baixo para mim, não sei o que eu fiz aqui. Mas te ouço. Marília, falta a Ana. Não, Ana já está aqui. Ana já está aqui? Ah, então tá bom. É o seguinte, Estou aqui. A gente combinou duas coisas. Primeiro, fizemos a nossa reunião de decisão e chegamos a um consenso, e a banca foi sublinhando alguns aspectos, né? Eu vou contar para vocês um pouco quais foram esses aspectos, mas depois a gente faz uma redação formal, arrumada, né? Sobre tudo isso, né? Marília, Ana e Daniela, né? Porque não está muito arrumado, a redação não está muito arrumada, é isso, né? A gente conversou e fomos trocando, a banca foi trocando ideias, tá bom? Mas, então, depois de uma conversa entre nós, né, numa sala fora dessa sala, né, que é a sala onde foi realizada a defesa, a banca decidiu pela aprovação da tese de doutorado do Davi William Ribeiro, né? Então, a tese está aprovada, e a banca destacou uma série de pontos que eu gostaria de trazer aqui para você, né? Para vocês todos, e principalmente para o Davi, né? Então, a banca decidiu pela aprovação, né? Destacando o ineditismo da tese, né? O fôlego da pesquisa e a sua importância historiográfica, né? Sublinha a qualidade da escrita, as articulações e os diálogos entre as partes, as articulações entre as partes, e o diálogo com uma vasta bibliografia nacional e internacional, né? Destaca essa capacidade do Davi de dialogar com os escritos em francês e em inglês, né? Então, essa qualidade, né? Foi destacado também a dimensão interdisciplinar, né? E como uma das grandes qualidades da tese, a capacidade em reunir os contextos históricos, né, das comunidades quilombolas, diaspóricas e indígenas, né? Então, sendo essa uma das grandes qualidades do trabalho, né? Então, é isso. Então, considere-se aprovado, né? E com os nossos parabéns, né? Muitas palmas. Parabéns, doutor Ribeiro. Parabéns, doutor Ribeiro. Ai, doutor Muito obrigado. Ribeiro, é triste. Parabéns, Davi. E felicidades nessa nova trajetória. A indicação para a publicação... Tá... É verdade, esqueci. E a banca, né, indica veementemente, né, a publicação, né, da tese tal como ela se encontra atualmente. Obrigado, Ana Falcão. Muito obrigado. Parabéns, Davi. Obrigado. Vamos para frente agora, né? Beijos para a Heloísa, minha sobrinha, que está assistindo também, que eu não vejo desde 2019. Está crescendo. Parabéns para a família, pai, mãe, irmã, exatamente. Um beijo bem grande, sintam-se tia, marido, sogra, cunhada. Parabéns para toda a família e parabéns para a Maria Cristina também. Muito obrigado. Obrigada. Parabéns para a família. E Parabéns, Davi. Na minha defesa, ninguém quis assistir, ficaram todos muito nervosos. Imagina. Então, parabéns, e a família toda, né, que essa é uma conquista também de toda a sua família. Parabéns, você merece demais. Parabéns, Cris. Obrigada. Um abraço grande para a Ana, que acompanho sempre nas redes. Obrigada pelas dicas.
E sou fã do trabalho. E Marília, muito prazer e muito obrigada por essa tarde maravilhosa. E um beijo aí para o Rafael, que está por aí também, que adoro o trabalho dele. Obrigada, foi um prazer te ver, Daniela. Marília, também, prazer. Já te acrescentei ali no Facebook e vamos continuar em contato. Obrigada a todos. Eu tenho que ir agora, mas foi um prazer. A gente continua em contato. Obrigada. E parabéns. Parabéns, Cristina. Gente, Davi, seguindo em frente. Tchau, gente. A banca vai sair agora para deixar vocês muito à vontade. Tchau, Davi, mas a gente segue se falando. Tchau, Cris. Tchau. Obrigada, Marília. Continuamos a nossa caminhada. Quando passar, eu vou ir para São Paulo. Beijo. Tá bom. Tchau. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Quem quiser ficar e conversar mais um pouquinho também, fica à vontade. Fico mais um pouco aqui. Uhul, doutor! Agora pode ser informal? Pode. Agora pode espalhar teste para todo lado, né? Nós passamos um monte de gente, né? Agora seria o momento de uma né?